Amém, amados? Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 8. Nós estamos numa sequência de mensagens sobre o nosso testemunho, né? Nos incentivando a operarmos como testemunhas de Cristo. Atos 1:8 diz isso, né? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, testemunha é aquele que fala daquilo que viu, daquilo que ouviu, daquilo que conhece, né? Daquilo que ele estava lá presente, viu acontecer, ele é testemunha do fato e pode testemunhar. E o Senhor Jesus chama os seus discípulos para serem testemunhas dele. Então nós estamos numa sequência de mensagens que nos lembra disso, que nos incentiva e que nos capacita a testemunharmos, né? No domingo passado o pastor Walter falou aqui sobre o nosso testemunho. Nós nos dividimos aqui em grupos menores e tivemos a chance de partilhar, né? De ouvir o testemunho de alguns irmãos. Foi maravilhoso, né? Testemunharmos acerca do Senhor Jesus, do que Ele fez nas nossas vidas, e hoje continuamos nessa sequência de mensagens. O tema da mensagem de hoje é o valor de boas perguntas. O valor de boas perguntas. Marcos 8, do 14 ao 21. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, os discípulos se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um só. Jesus os preveniu, dizendo: fiquem atentos e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles começaram a discutir entre si, dizendo: ele diz isso porque não temos pão. Jesus percebeu isso e perguntou: por que vocês estão discutindo sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não percebem nem compreendem? Têm o coração endurecido? Tendo olhos não veem? Tendo ouvidos não ouvem? Não se lembram de quando parti os 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Eles responderam: 12. E de quando parti 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Responderam: 7. Ao que Jesus lhes disse: vocês ainda não compreendem? Curva a sua cabeça, vamos orar? Põe para nós já a apresentação aí para nós, a primeira, que aí o resto eu vou passando daqui. Senhor, te agradecemos pela Tua palavra, te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui, juntos como igreja, Teus filhos, resgatados pelo Senhor, estarmos diante da Tua mesa, em comunhão, pelo privilégio de estarmos na Tua presença e de ouvirmos a Tua voz, Senhor. Dá-nos ouvidos para ouvirmos a Tua voz, dá-nos corações sensíveis, Senhor, para obedecermos a Tua palavra, para estarmos submissos à Tua palavra. Dá-nos um coração quebrantado. O Senhor nos prometeu que ia tirar de nós o coração de pedra e que nos daria corações de carne. O Senhor ia tirar de nós esse coração endurecido que resiste à Tua voz, que resiste à Tua palavra, que resiste ao Teu Espírito. Senhor, que não sejamos encontrados resistindo à Tua voz. Que não sejamos encontrados resistindo ao Teu Espírito, à Tua palavra. Mas que o Senhor nos encontre quebrantados diante de Ti. Que haja sempre em nós um coração disposto e inclinado para ouvir e obedecer a Tua palavra. Para andar nos Teus caminhos, para fazer a Tua vontade. Mais uma vez, Senhor, nessa noite, revela-nos a Tua palavra, revela-nos a Tua bondade, a Tua misericórdia, e nos dá esse coração pronto, Senhor, para ouvir e obedecer, a fim de que em tudo possamos Te agradar, Senhor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus.
Amém. Quero expressar a minha gratidão e alegria, Rogério, pela sua presença aqui hoje. É resposta para mim de muita oração. Fico muito feliz em te ver aqui hoje. Se a igreja concorda comigo, dê glória a Deus aí. Irmão, Deus gosta de trabalhar com perguntas. Tem jeito de colocar nessa televisão para eu não precisar ficar olhando para trás? Sim? Só se tiver jeito. Vai. Por que você não quer ir? Isso. Vamos aí. Deus gosta de trabalhar com perguntas e Ele usa essas perguntas como um instrumento didático para nos ensinar valores eternos. Boas perguntas, elas, quando nos são feitas, elas ficam ecoando no nosso interior, na nossa mente, ficam martelando lá no nosso coração, procurando uma resposta. Alguém já disse, né, que você não deve fazer afirmações. Quando você está num momento de dificuldade, você deve fazer perguntas. Tipo, meu Deus, eu nunca vou conseguir sair dessa situação. Não fale, você diga, como eu posso sair dessa situação? Porque essa pergunta vai botar o seu cérebro para trabalhar. Como eu posso, ao invés de você afirmar, estou perdido, nunca vou sair dessa situação, você faz uma pergunta, como eu posso sair dessa situação? E o seu cérebro vai trabalhar. Ele me perguntou, e agora eu preciso achar uma resposta para essa pergunta. Isso é uma coisa, por que nós sabemos disso? Porque Deus nos ensinou. Quando a gente olha, por exemplo, o livro de Gênesis, lá no começo, quando o homem pecou, Gênesis capítulo 3, qual foi a maneira de Deus tratar com o homem? Deus chegou dando uma bronca no homem, Deus chegou chamando o homem. Como que Deus fez, amado? Deus chegou fazendo perguntas. A primeira pergunta da Escritura foi Deus que fez. Deus chegou no jardim perguntando, Adão, onde você está? Onde você está, Adão? Quando você discorre a leitura lá em Gênesis capítulo 3, você vai perceber Deus fazer essa pergunta, onde você está, Adão? E Adão fala, eu escutei a sua voz no jardim e eu me escondi. Eu me escondi porque eu estava nu. E aí Deus fala o quê? Outra pergunta. Quem mostrou para você que você estava nu? E a emenda com outra pergunta. Por acaso você comeu daquele fruto que eu falei para você não comer? Olha só, irmão. Toda a conversa de Deus até agora com Adão foi fazendo pergunta. Onde você está, Adão? E talvez, quem sabe, Deus não pudesse perguntar isso para você. Onde você está? O que Deus quis dizer com essa pergunta, né? Onde você está? Onde você se meteu, cara? Como que você entrou nessa fria? Por que você está escondido atrás desse pé? O que você fez com a sua vida? Onde você está? Dá uma olhada. Percebe o seu estado. Quem sabe Deus não está perguntando isso para você? Você comeu, Adão? Por acaso você comeu? Aí Adão vai e fala assim, a mulher que o Senhor me deu, ela foi lá, comeu do fruto, me ofereceu e eu comi. Aí Deus faz o quê, irmão? Outra pergunta. Deus vira para a mulher e fala, que foi isso que você fez? O que é isso que você fez? Outra pergunta, irmão. E ela fala, não, mas foi a serpente que me enganou. Para a serpente, Deus não fez pergunta. Porque Deus não queria ensinar nada para ela. Mas para o homem, para a mulher, Deus fez perguntas. Quando Agar, você sabe quem é Agar? Agar, serva de Sarai, esposa de Abrão.
Sarai estava grávida de Abrão. Sarai não podia ter filhos. Ficou enciumada. Ela mesma teve a ideia, né? Chegou para o Abrão e falou: rapaz, já que eu não posso te dar filho, Deus te prometeu, está aqui minha serva, né? Você engravida minha serva, ela vai dar a luz aqui no meu colo e faz de conta que, né, a gente ajuda Deus. E aí vai ser o seu filho, o nosso filho. Abrão também não foi muito esperto, né? Foi na onda dela. Mas o fato é que quando Agar ficou gestante, ela se achou. Começou a espizinhar, né? Eu tenho, você não tem, né? Muita atenção. Sarai ficou com raiva, maltratou Agar. E Agar fugiu de diante da sua serva, da sua senhora. Saiu fora. Quando ela estava lá longe, o Senhor apareceu para ela. E o Senhor perguntou para Agar, Gênesis capítulo 16, versículo 8. Da onde você vem? Para onde você vai? Será que Deus podia perguntar isso para você hoje também? Adilson, para onde você vem? Para onde você está indo? Qual é a sua história lá atrás? Qual é seu passado? O que te trouxe até aqui? E para onde você está indo? Qual é seu objetivo? Como é seu futuro? Tanto que Agar nem sabia qual era seu futuro, ela só respondeu a primeira pergunta: eu estou fugindo da minha senhora. Eu estou fugindo da minha senhora. Para onde eu vou, não sei. O que o futuro me espera, também não sei. Vou fugindo. Estou perdida. E ali ela é orientada pelo Senhor. Te submete, volta. Volta, se coloca lá debaixo da sua senhora. Eu vou abençoar a semente que está aí no seu ventre. Mas Deus fez essas perguntas. Jesus também trabalhou com perguntas. Claro, né? Jesus é Deus. O Filho de Deus, se Deus trabalha com perguntas, Jesus também. O Emanuel, o Deus conosco, o Verbo encarnado, o Filho de Deus, quando estava aqui nessa terra, ele também fez perguntas. Eu coloquei umas duas aqui que Jesus fez, que eu gosto muito. Em Marcos capítulo 10, no verso 51, Jesus faz uma pergunta para um homem chamado Bartimeu. Chamado Bartimeu porque significa filho de Timeu, né? Bar, filho. Timeu era o nome do pai. Então, Bartimeu, aquele cego, era filho de Timeu, cego Bartimeu. E aquele cego, à beira da estrada ali, mendigando, ele ouvindo que Jesus estava passando, a Bíblia diz que ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim! Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aquela multidão passando e o cego querendo chamar a atenção de Jesus, e ele gritava, e as pessoas falavam: cala a boca, cara, você não está vendo que você está incomodando, o mestre não vai parar para te atender? E a Bíblia diz que ele aí foi que ele gritou mais alto ainda: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E aí Jesus parou. E Jesus falou assim: chama o cego, traz aqui o homem. E aí quando trouxeram Bartimeu diante de Jesus, o que Jesus fez? Uma pergunta: o que queres que eu te faça? Porque Bartimeu podia falar: eu queria uma esmolinha aí, Senhor. Estou precisando, fico aqui mendigando, o Senhor é o filho de Davi, o herdeiro aí do trono, o Senhor deve ter muito dinheiro, me dê uma esmola aí gorda. Podia ser que fosse isso que Bartimeu queria. Mas Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? E se Jesus perguntasse para você: Vivian, o que queres que eu te faça? Se Jesus perguntasse para você hoje: Abigail, o que queres que eu te faça? Aquele cego tinha a resposta na ponta da língua. Ele não titubeou, não ficou pensando, contando, não foi abrir a agenda para ver. Não, deixa eu ver aqui o que é que eu quero que o Senhor faça. Eu não sei se eu quero um carro novo, se eu quero uma casa, eu não sei se eu quero um... Ai, meu Deus, o que será que eu quero, né? Estava na ponta da língua. Era em braille, cara, tu não sabia.
O cego falou: Senhor, eu quero ver. Agora, você já imaginou a loucura que é isso? Estava passando ali um mestre, que tinha discípulos. Uma multidão estava seguindo aquele mestre. E aquele cego, então, diante daquele mestre, vira para ele e fala: eu quero ver. Você já imaginou essa doidice? Não parece insanidade, como diria o pastor Insano? Já imaginou você chegar para o seu professor lá na escola e no meio da aula dele você dizer: professor, eu tenho problema de audição, eu quero ouvir. Né? Alguém pode pedir, você pode chegar para um professor e pedir e tirar uma dúvida sobre a matéria, você pode perguntar, igual a mulher samaritana perguntou: não, eu só queria saber onde é o lugar certo de adorar. Mas aquele cego virou para Jesus e disse assim: eu quero ver. Isso significa que aquele cego via, enxergava muito mais do que muita gente que os olhos eram bons. Porque aquele cego sabia que diante dele estava muito mais do que um professor, do que um mestre. Ele sabia que estava diante dele alguém que poderia restaurar-lhe a visão. Ele sabia que ali estava o Filho de Deus, o Messias prometido. Enquanto muitos não conseguiam enxergar em Jesus, o Salvador, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Verbo encarnado, o Deus que se fez carne e veio pisar essa terra, aquele cego sabia quem era o Filho de Davi. Eu quero ver. E você quer o quê? Se Jesus perguntasse para você hoje: o que queres que eu te faça? Saberia responder essa pergunta de maneira que Deus ficasse feliz? Jesus ainda pergunta hoje: o que você quer que eu te faça? Você quer ter os seus olhos abertos para ver o invisível, a fé restaurada, para enxergar em Cristo muito mais do que um religioso, um mestre, um espírito evoluído, mas o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Uma outra pergunta que Jesus fez, que é tremenda, João capítulo 5, verso 6, Jesus estava diante de um homem paralítico há quase 40 anos. Aquele homem estava na beira de um tanque e acreditava-se que vinha um anjo e agitava as águas daquele tanque, e o primeiro que caísse naquela água era curado. E aquele homem estava ali há muito tempo na beira daquele tanque esperando o seu milagre. E aí Jesus viu aquele homem no meio de tantos enfermos que deviam estar ali em volta daquele tanque. Jesus chegou para ele e fez uma pergunta estranha. Jesus perguntou: você quer ser curado? Não é esquisito? Ora, ele era um doente que estava na beira do tanque de Betesda. Não parece óbvio que aquele homem gostaria de ser curado? Por que Jesus fez essa pergunta para ele? É interessante como ele respondeu: Senhor, não tenho ninguém. Toda hora que a água é agitada, alguém cai na minha frente. Eu estou aqui sozinho, sou paralítico, eu não consigo chegar na água primeiro. Ele não respondeu a pergunta de Jesus, ele começou a contar uma história que não tinha ninguém, que estava sozinho, que estava abandonado. Jesus não perguntou isso para ele. Jesus perguntou: você quer ser curado? E ele começou a contar uma história triste, se lamuriar. Às vezes nós nos conformamos com certas disfunções. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim.
Eu sou desse jeito, isso é meu, eu sempre vou ser assim. Paul Tournier escreveu um livro chamado Os Fracos e os Fortes. Nesse livro ele diz que os fracos dominam o mundo. Sabe como? Eles simplesmente exigem que os fortes cuidem deles. Eu sou fraco, você é forte, você precisa cuidar de mim. E assim os fracos dominam o mundo, obrigando os fortes a cuidarem deles. Quando você pensa desse ponto de vista, a pergunta de Jesus é pertinente. Você quer ser curado ou você prefere continuar fraco, a fim de que permaneça dependente de outros e não precise assumir a responsabilidade pela sua vida? Enquanto você permanece coxo, alguém cuida de você, alguém te carrega, alguém te dá esmola, alguém te traz comida. Mas quando você for curado, você vai ter que trabalhar. Quando você for curado, você vai ter que produzir. Quando você for curado, você vai deixar de ser cuidado para ser cuidador. Você quer ser curado? Se Jesus te perguntasse hoje, você quer ser transformado? A resposta não é simples. Não é. Ser curado vai tirar você da dependência e vai trazer responsabilidade para você. Sair de ser cuidado para se tornar cuidador. Tem gente que se recusa a ser curado porque quer ser cuidado a vida inteira. Não quer cuidar de ninguém, porque cuidar dos outros dá trabalho. Ser cuidado não dá trabalho, só para os outros. Para mim, não. Nesses dias estamos falando sobre sermos testemunhas de Cristo. E como podemos falar de Jesus àqueles que o Senhor coloca no nosso caminho? Então eu quero, imitando Deus e imitando Jesus, apresentar a você algumas perguntas que você... Ai, trem. Que você pode usar para compartilhar o Evangelho. Quem quer compartilhar o Evangelho aí, diga glória a Deus. Então a gente tem... Deixa eu apontar para a tela, será que coisa? Não. O inimigo está furioso, irmão. Não quer passar o slide. Passa aí para mim, varão, porque esse passador aqui está em greve. Eu quero apresentar para você duas excelentes perguntas que podem te ajudar a compartilhar o Evangelho com alguém. Elas são chamadas perguntas diagnósticas. Então você pode estar lá com o seu vizinho, com o seu parente, com o seu colega de trabalho, com o seu colega de faculdade, numa conversa, e você não sabe como trazer essa conversa para o ambiente espiritual. Perguntas são maravilhosas para você trazer essa conversa para o ambiente espiritual. Então você está lá conversando com a pessoa e você pode agir assim. Você está lá conversando com a Raíssa e tal, sobre o Flamengo, que a Raíssa é flamenguista. É mentira, irmão, não é não. É só um supositório. Ela não é flamenguista. E você está conversando sobre futebol e tal, mas aí, Raíssa, eu queria te fazer uma pergunta. Posso te fazer uma pergunta? Ela, claro, pode fazer a pergunta. E você faça essa primeira pergunta aí para a Raíssa. Raíssa, você já chegou a um ponto em sua vida espiritual em que você poderia afirmar com certeza, se morresse hoje, iria para o céu? Se alguém fizesse essa pergunta para você agora, Ageu, você já chegou a um ponto na sua vida espiritual, de maneira que você tenha certeza que se você morresse hoje, agora, se a sua senha fosse chamada agora, você tinha certeza que você ia para o céu? Se alguém te perguntasse isso agora, não precisa responder, só ir no seu coração. Como você responderia a essa pergunta? Sim, para essa pergunta só tem duas respostas, né, irmão? Sim ou não. Não tem resposta certa, nem tem resposta errada. Você sabe da sua vida, eu sei da minha.
Então, alguém pode responder sim, outra pessoa pode responder não. Mas qual seria a sua resposta? Você já chegou na sua vida espiritual a um ponto que você tenha hoje certeza que se você morresse agora, você iria para o céu? Você tem essa certeza? Ou se você não morresse, né? De repente tocassem as trombetas. Você seria daqueles que subiriam? Ou você seria daqueles que ficariam? Está certo disso? Acho que é só a distância, né, Elvis? Eu não sei como seu amigo ou como a sua amiga iria te responder. Não existe resposta errada para essa pergunta. A pessoa poderia te dizer sim, ou a pessoa vai te dizer não. E você precisa saber usar essa oportunidade com muita sabedoria para você compartilhar o Evangelho. É a resposta da pessoa. Respeite a resposta da pessoa e afirme essa resposta. Se a pessoa te disse não, eu não tenho certeza. Essa não é uma oportunidade para você se mostrar o santão. Ah, não acredito. Você não tem certeza? Pois eu tenho. Está vendo o que dá não ir para a igreja? Faltar a escola bíblica dominical? Acabou seu evangelismo, irmão. O evangelismo tem que ser feito num ambiente de amor, de aceitação. Você está lá para compartilhar Cristo e não mostrar que você é melhor, é superior, é mais santo. Não é isso. A pessoa vai compartilhar, você vai agradecer pela sinceridade, obrigado por você compartilhar uma coisa tão importante, né, tão pessoal comigo como esta. Dentro desse ambiente, você precisa estar tranquilo, não é uma armadilha para a pessoa, é um ambiente de amor. Lembre-se, você está numa conversa, procurando trazer para um ambiente espiritual para você apresentar o Evangelho de Jesus. Essa é a primeira pergunta. Você já chegou na sua vida espiritual a um ponto que se você morresse agora, você tem certeza que você iria para o céu? Sim ou não? Uau! Tan, 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 tan. Depois que a pessoa respondeu, você vai fazer o seguinte. Obrigado, Abigail, por você ter compartilhado, aberto seu coração comigo. Fico muito feliz, viu? Gratidão por você compartilhar comigo. Mas eu posso te fazer mais uma pergunta? Só mais uma. Posso te fazer mais uma pergunta? O que eu estou fazendo quando eu pergunto isso para a Abigail, irmão? Eu estou, de maneira cortês, dando a ela a chance de falar, não quero falar sobre esse assunto. Porque agora ela já sabe que eu estou trazendo a conversa para um ambiente espiritual. O assunto aqui é espiritual. Não estou mais falando sobre futebol, Raíssa. Não estou mais falando sobre o seu Flamengo, o seu São Paulo, o seu Palmeiras. O negócio agora, o nível da conversa subiu e subiu muito. Estamos num ambiente espiritual. E a pessoa tem o direito de dizer, não quero continuar nesse ambiente, não quero seguir com essa conversa. Ou ela vai dizer, tudo bem, Sérgio. Pode me fazer a próxima pergunta. O que ela está dizendo? Que está confortável, que quer continuar nesse assunto espiritual, quer continuar nesse ambiente espiritual. Daí você vai para a segunda pergunta. Suponhamos que você morresse hoje e comparecesse diante de Deus, e Ele lhe dissesse, por que eu deveria permitir que você entre no meu céu? O que você diria? Imagina aí agora, irmão. Apagou a luz, desligou. Pã! Quando você abrir o olho, você está ali naquela escadinha, na porta do céu. E o Senhor está do seu lado. Glorioso, as mãos furadas. Bem-vinda, minha filha. Deixa eu dizer um negócio para você. Por que eu deveria deixar você entrar no meu céu? O que você diria para o Senhor? Que resposta você daria para Ele? Ele está te perguntando. Por que eu deveria deixar você entrar no céu, Davi? Por que eu deveria deixar você entrar no meu céu? Essa é a pergunta. Pensa aí.
Vai, vou te dar um minutinho para você pensar na resposta que você daria para Deus. Construa aí. Se você tem papel e caneta, escreva a sua resposta. Mas se você não tem, pensa aí no seu coração. Qual resposta você daria para Deus? Eu acho que o Senhor deveria deixar eu entrar no seu céu, porque... Pontinho, pontinho, pontinho. Qual é a sua resposta? Formule aí sua resposta para Deus. Ele está te perguntando agora. O que você responderia para Deus? Seu colega também vai te responder. A pessoa que você está evangelizando também vai dar uma resposta para você para essa pergunta. Novamente, você num ambiente amistoso, de graça, você vai afirmar a resposta da pessoa, não interessa a resposta que ela deu, você vai afirmar, você vai agradecer, porque ela compartilhou com você isso. Mas para essa pergunta, existe uma resposta certa. Para a pergunta anterior, não existia uma resposta certa, é muito pessoal. Ou eu acho que eu vou para o céu, ou eu acho que eu não vou. Sim ou não, e está tudo certo. Mas para essa pergunta aí, existe uma resposta certa. Existe uma resposta certa. E se a pessoa não deu a resposta correta, você vai agradecer, vai dizer a ela, obrigado, mas só tem um problema com essa resposta sua, Kelma. Ela não vai abrir a porta do céu para você. Você gostaria de conhecer a resposta que faz isso? Você gostaria de saber qual é a resposta que abre a porta do céu para você? Se a pessoa disser sim, eu quero saber qual é essa resposta. Então você vai compartilhar o evangelho. Se ela disser não, você não vai compartilhar, tudo bem. Mas essa pergunta vai ser uma martelada. Que vai ficar lá, pim, 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 pim. E ela vai querer saber a resposta. E ela vai querer saber a resposta. Muitas vezes, amados, nós vamos trazer o evangelho, nós vamos trazer a pergunta, nós não vamos conseguir pregar o evangelho inteiro, nós vamos falar alguma coisa, e outra pessoa, né? A gente só introduziu, Deus usou a gente ali para abrir um caminho, para preparar, mas vai ser outro que vai conversar com aquela pessoa, e ela vai tomar a decisão lá na frente. Não se preocupe, alguém já disse que o nosso papel é trazer o evangelho aos ouvidos. Quem traz dos ouvidos ao coração é o Espírito Santo de Deus. Da última vez que eu falei aqui com vocês, eu falei sobre o testemunho do pastor Chris Vallotton. E eu disse que o Espírito Santo está mais interessado em salvar do que a gente. Lembra quando eu falei disso? Que nós precisamos nos posicionar como parceiro, que o Espírito Santo já está operando no coração das pessoas, que Ele está fazendo. Quando a gente foi evangelizar na rodoviária, nosso último evangelismo, enquanto a gente distribuía folhetos e literatura ali, e falávamos de Jesus para as pessoas, eu vi um homem solitário, sozinho, estava com a máscara, e eu entendi o Espírito de Deus me impulsionando, você compartilha com aquele senhor ali. Só que eu já estava sem literatura, já tinha distribuído um monte, voltei lá, peguei um Novo Testamento, peguei alguns folhetos, a gente tinha grampeado um bombom num folheto, né, para servir de introdução, oferecer um doce para alguém. E aí comecei a compartilhar com aquele senhor o evangelho, e ele me ouvia atentamente. E quando eu falei sobre o Senhor Jesus, que o Senhor Jesus queria ser o Senhor da vida dele, mas que ele precisava eleger a Jesus como Senhor da vida dele, para que o plano maravilhoso de Jesus fosse realizado na vida dele, ele me respondeu assim, eu quero esse Jesus, eu quero que ele seja o Senhor da minha vida. Eu falei, que maravilha, eu quero orar por você, então posso orar por você? Ele, pode sim. Essa semana, há 4 dias atrás, eu tive um sonho. Eu falei, foi mesmo? Ele falou, foi. Eu sonhei que eu estava de joelho no chão, e eu esmurrava o chão desesperadamente. E apareceu um homem do meu lado e falou para mim, você precisa ler a Bíblia. Você precisa ler a Bíblia. Mas a Bíblia que eu tenho, é muito pequenininha a letrinha, eu não consigo ler, eu tenho um problema de vista, eu não consigo ler. Irmão, eu estava com o Novo Testamento na minha mão, escrito assim, letra gigante.
letra gigante. Eu falei, olha aqui, seu Francisco. Deus já estava preparando esse nosso encontro antes da gente se conhecer. E Ele colocou aqui na minha mão, um presente para o senhor. Um Novo Testamento com a letra gigante. Irmão, ele abriu na hora, na minha frente, já começou a ler. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E ele virou para mim e perguntou, quem é o Verbo? Eu tive que segurar o choro, irmão, porque eu lembrei, eu falei, meu irmão, o Espírito Santo já estava trabalhando na vida do seu Francisco, eu só entrei na onda, até o Novo Testamento com letra gigante, ele já tinha colocado na minha mão. É isso que a gente precisa entender, amados. Deus está operando nos corações, nós só precisamos nos posicionar para sermos cooperadores de Deus. Para essa segunda resposta, existem algumas possíveis respostas erradas. Eu vou ler aqui umas 3, tá bom? Para essa pergunta aí, ó. Se você comparecesse diante de Deus hoje e Ele lhe dissesse, por que eu deveria permitir que você entre no meu céu? O que você responderia? Alguém poderia responder assim, Senhor, eu tenho sido uma boa pessoa. Não tenho vícios, não maltrato ninguém, cumpro o meu papel de cidadão, sou honesto, falo a verdade, sou fiel ao meu cônjuge, cuido bem dos meus filhos, eu sou uma boa pessoa. Eu acho que o Senhor deveria deixar eu entrar no seu céu por causa disso. Não. Alguém poderia responder assim, eu ajudo as pessoas, me colocando em segundo lugar. Faço caridade, dou esmolas, visito os hospitais, visito os abrigos de idosos, visito as penitenciárias. Eu estou sempre servindo as pessoas. Por causa disso, eu acho que o Senhor deveria deixar eu entrar no seu céu. Essa resposta também não abre os portais da eternidade. Terceira. Senhor, eu sempre fui à igreja, desde pequenino. Toda semana eu estou lá no culto. Sou uma pessoa de oração, trabalhei muito na casa de Deus, cantei, preguei, dancei, ajudei o pastor, entreguei o dízimo, era fiel dizimista. Por isso, aqui, o meu cartãozinho de membro da Assembleia de Deus. Eu acho que o Senhor deveria deixar eu entrar no seu céu. Essa resposta também não abre. Quando você formulou a sua resposta aí hoje, foi parecida com alguma dessa? Às vezes, amados, nós estamos há anos na casa do Senhor, frequentando a igreja, e nós não sabemos a resposta para essa pergunta. A gente acha que é porque a gente não bebe, não fuma, não cheira, não foge, que a gente vai entrar no céu, que é porque a gente dá o dízimo, que é porque a gente é uma pessoa legal. Não. Não, pastor. Não. Então, qual é a resposta? Irmão, só existe uma resposta. Jesus de Nazaré. Jesus é a porta, irmão. O resto é parede. Só existe uma resposta para essa pergunta e é Jesus. Nenhum de nós, preste muita atenção, nenhum de nós vai entrar no céu por alguma coisa que fez ou por alguma coisa que deixou de fazer. Ninguém vai entrar no céu por alguma coisa que ele mesmo tenha feito ou por alguma coisa que deixou de fazer. Só se pode entrar no céu por meio de Cristo Jesus.
pelo que Ele fez. Só se entra no céu pelo que Jesus fez, não pelo que você fez, ou pelo que eu fiz, ou pelo que nós deixamos de fazer. Jesus declarou, olha, o próprio Cristo declarou isso, em João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Palavras de Jesus, João 14:6. Esse verso é muito excludente. Jesus não disse, eu sou um caminho. Todos os caminhos levam a Deus. Mentira. Jesus disse, eu sou o caminho. Ele não disse, eu sou um caminho. Se ele tivesse dito, olha, eu sou um caminho. Se você quiser chegar a Deus, eu sou um. Mas tem aquele outro, tem aquele outro, tem aquele acolá. Não, ele disse, eu sou o artigo definido, masculino. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, para se chegar a Deus, para entrar no céu de Deus, amados, é só através de Jesus Cristo. Amados, nós precisamos entender e internalizar que a salvação não é mérito nosso. A salvação não é mérito nosso. Nada podemos fazer para sermos salvos. É uma dívida que nós não temos como pagar. Se vendermos tudo que temos, se nascermos de novo, vendermos de novo, se subirmos 500.000 degraus, se chicotearmos 50.900 vezes as nossas próprias costas, se nos flagelarmos, não vamos pagar a dívida. Estamos totalmente e irremediavelmente perdidos sem Jesus. Sem Jesus não há salvação, é completo desespero e morte. É Ele quem nos salva, e não nossas obras, nem nossas penitências. A salvação é mérito de Cristo. Ele ganhou o céu para nós. Ele ganhou o céu para nós. Sério mesmo, pastor? Sério, irmão. Quero ler 3 passagens bíblicas antes de concluir com você, irmão. Tenha paciência comigo, você tem? Só 3 passagens bíblicas. Efésios capítulo 2. Porque você não pode ficar só nas minhas palavras. Efésios capítulo 2. A partir do verso 1 diz assim, ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Morte, irmão, fim da linha, sem chance, acabou. Estávamos mortos, não estávamos doentes, não havia mais salvação, estávamos mortos em nossos delitos, nossas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo. Lá no nosso passado nós andávamos nesse tempo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, todos, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e do pensamento, éramos por natureza filhos da ira, não éramos filhos de Deus, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, mas quem? Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida, juntamente com Cristo, na ressurreição de Cristo, quando Deus ressurge, né? Quando o Pai ressuscita Cristo dentre os mortos, junto com Cristo Ele também nos dá ressurreição. Pela graça vocês são salvos, versículo 6. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus.
Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, seu favor, sua bondade. Em bondade para conosco em Cristo Jesus. Verso 8. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então não é nenhuma obra que eu faço, ou que eu deixei de fazer que conquista para a minha salvação, mas a salvação me é dada de graça, pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Romanos capítulo 5. Verso 1 diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, entenda esse versículo. Justificados pela fé, temos paz com Deus. Então, por meio da fé, nós somos reconciliados com Deus, deixamos de ser inimigos de Deus. Temos paz com Ele, Ele nos perdoou, nos reconcilia. Como? Pela fé. Pela fé, nós somos justificados pela fé e temos paz com Deus. Por meio de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem outro nome, não tem outro caminho, não tem outra pessoa. Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos acesso, de novo Paulo reforçando, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos na tribulação, sabendo que a tribulação produz a perseverança produz a experiência produz a esperança. Ora, a esperança que não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo. Embora, por uma pessoa boa, alguém talvez possa ter coragem para morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais estando nós já reconciliados, seremos salvos da ira. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Então, a reconciliação nós recebemos por meio de quem? Jesus Cristo. Quem te dá o céu? Jesus Cristo. Mais um texto. Romanos 6, 20 e 23. Porque quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. Naquele tempo, que fruto vocês colheram? Somente as coisas de que agora vocês se envergonham. Porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês colhem é para a santificação. E o fim, neste caso, é a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. É um dom que Deus nos dá de graça, por meio de Cristo. Romanos 3, verso 21. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou. Quem se manifestou? A justiça de Deus, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, mediante a fé em Jesus Cristo, a justiça de Deus, para todos e sobre todos os que creem. Novamente, fé. Então, a justiça de Deus é feita por meio de Jesus Cristo na vida daqueles que creem. Porque não há distinção, pois
Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quantos pecaram? Alguns? A maioria? Todos. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça, por sua graça, mediante a redenção, que há em quem? Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante o quê? Mediante a fé. Deus fez isso para manifestar sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, em que o próprio Deus seja justo e justificador daquele que tem o quê? Fé em quem? Fé em quem? Não basta ter fé, irmão. Muita gente fala, ter fé. O importante é ter fé. Tem até música popular brasileira, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Mas fé em quê? Fé em quê? Tem gente que tem fé num monte de coisa. Para você viajar de avião, você tem que ter fé que aquele trem não vai cair. Para você andar de bicicleta, você tem que ter fé que aquelas duas rodinhas velhas fininhas, alinhadas, vão sustentar você. Mas aqui para a salvação tem que ter fé em Jesus Cristo, não é fé em qualquer coisa. Fé em Jesus Cristo. 27. Onde fica então o orgulho? Onde fica então o orgulho? Porque não fui eu que fiz, irmão. Não tem espaço para o orgulho porque não fui eu que conquistei a salvação. Não fui eu que trabalhei mais do que os outros. Não fui eu que me santifiquei mais que os outros. Não fui eu que paguei mais promessas que os outros. E comprei a minha salvação com meu esforço. Não há orgulho. Porque me foi dada de graça pelo próprio Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. É mérito do Cordeiro! É mérito do Cordeiro! Foi totalmente excluído. Porque, por meio de que lei? A lei das obras? Não, pelo contrário, por meio da lei da fé. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independente das obras da lei. Ou seria Deus apenas Deus dos judeus? Será que não é também Deus dos gentios? Sim, também Deus dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará o circunciso a partir da fé e o incircunciso por meio da fé. Anulamos então a lei por meio da fé? De modo algum. Pelo contrário, confirmamos a lei. Último slide aí, Rafinha, por favor. A salvação, amados, é pela fé em Jesus. Então a resposta certa daquela pergunta que você diria para Deus: Senhor, sabe por que o Senhor pode me deixar entrar no seu céu? Não é porque eu sou bom, não é porque eu tenho feito alguma coisa boa, não é porque eu sou crente da Assembleia de Deus, não é porque eu não bebo, não fumo. O Senhor pode deixar eu entrar no seu céu por causa do seu amor. Porque o Senhor enviou o seu Filho para morrer no meu lugar. Ele pagou o preço do meu pecado. Ele satisfez a sua justiça, então eu não devo mais nada por causa dele. Ele falou que está tudo pago. Quando ele morreu lá na cruz, ele falou que está tudo pago. Então eu só posso entrar por causa dele. Olha aqui, ó, a marca do sangue do Cordeiro. É por causa disso que eu posso entrar. A salvação é pela fé em Jesus. O último texto de hoje, João capítulo 3. João capítulo 3, Jesus está conversando com um doutor da lei, um homem religioso. Não é um perdido pecador, não, um homem religioso, doutor da lei, senhor Nicodemos. Senhor Nicodemos apareceu diante de Jesus, ele já tinha a religião dele, mas ele vem e pergunta, né? Ele quer saber, a religião não foi suficiente, a religião não respondeu, a religião não satisfez a alma de Nicodemos. Ele foi atrás de quem? De Jesus, é Jesus que satisfaz a alma, é Jesus quem responde as perguntas, a ânsia do nosso coração. E conversando com Nicodemos, Jesus profere essas palavras, João 3, vou ler do 14 ao 16. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Jesus falando com Nicodemos.
para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa serpente que Jesus está falando aqui, Nicodemos conhecia bem, porque ele era doutor da lei. Quando o povo de Israel estava peregrinando pelo deserto, num dado momento, por causa do pecado e da rebeldia deles, Deus permitiu que serpentes abrasadoras começassem a invadir o arraial. E muitas pessoas estavam morrendo por causa da picada venenosa da serpente. Aqueles animais peçonhentos picavam as pessoas e as pessoas morriam no deserto. Não tinha Butantan naquela época, irmão. Quando aquela serpente picava alguém, era uma sentença de morte, vai morrer, não tinha como escapar. E aquelas serpentes estavam invadindo o arraial. E Deus, mais uma vez, levanta um tipo, um símbolo que apontaria para o que ele ia fazer na cruz do Calvário. Deus dá uma ordem para Moisés. Moisés, construa um madeiro, construa uma haste de madeira bem alta. Lá em cima dessa haste, Moisés, você vai colocar uma serpente de bronze. Você vai pegar o bronze e você vai fundir uma serpente e vai colocar essa serpente lá em cima. E vai acontecer, Moisés, que toda pessoa que for picada por uma serpente, quando ela olhar para aquela serpente levantada, ela não vai morrer. Se você estivesse lá, tu ia acreditar nisso, irmão? Moisés era o líder e trouxe uma solução. O pessoal ia chamar Moisés de negacionista. Seu negacionista, nós estamos morrendo aqui de serpente e tu vai colocar esse negócio aí, você acha que isso aí vai curar a gente? Moisés colocou a serpente lá e falou para o povo: quando você olhar para a serpente, se você for picado, quando você olhar para a serpente, você não vai morrer. Irmão, presta atenção. Estou terminando, presta atenção. Não era uma propriedade especial do bronze. Não era um bronze que Moisés achou lá no deserto, que tinha sido contaminado por um asteroide, que emanava daquele bronze uma radioatividade que combatia o veneno. Não era ciência, era fé. Pela simples obediência do mandato divino. Deus falou: eu trouxe uma solução, e a solução é a seguinte: se você for picado pela serpente, você vai estar debaixo de uma sentença de morte. Para escapar dessa sentença de morte, basta você olhar para a serpente que eu mandei Moisés levantar. Quando você olhar para aquela serpente, a sentença de morte vai ser tirada de você. Basta crer, basta crer, basta obedecer. Basta olhar para a serpente e o veneno mortal que está dentro de você não terá o poder de te matar. Em vez de morrer, você vai viver tão somente por olhar para essa serpente. E as pessoas deixaram de morrer no arraial porque olhavam para aquela serpente que Moisés levantou. E aí Jesus disse para Nicodemos: assim, da mesma maneira que aquela serpente foi levantada no deserto. Não tinha lógica humana nisso, mas quando eles olhavam para ela, eles pulavam da morte para a vida. Assim eu também vou ser levantado no madeiro. Eu também vou ser levantado numa cruz. Lá eu darei a minha vida. Eu derramarei o meu sangue para satisfazer a justiça do meu Pai, pagando o preço do pecado de toda a humanidade. A promessa lá do Éden de que ele esmagaria a cabeça da serpente. Eu vou esmagar a cabeça da serpente. Todo aquele que olhar para o sacrifício da cruz e crer, e pela fé crer, aquele lá morreu no meu lugar. Aquele lá pagou o preço do meu pecado.
Todo aquele que crê será salvo, terá vida eterna. Pela fé em Jesus Cristo você é salvo. Pela fé em Jesus Cristo você não precisa temer a morte. Se você crê que Deus enviou o seu Filho unigênito para morrer naquela cruz no seu lugar, se hoje a morte lhe chamar, você pode ter a certeza que os portais da eternidade estarão abertos para você. Pela graça de Deus. Deus levantou Jesus para salvar você do pecado, para salvar você da morte eterna. O pecado, o aguilhão da morte, feriu a humanidade com a ferida fatal. Mas Deus, por meio de Jesus Cristo, salva você. Você. Salva a mim, salva todo aquele que crê. Jesus. Fique de pé.